Bom dia, igreja. Um abençoado domingo. Espero encontrar todos muito bem nas suas casas, dando o start dos cultos online que nós temos programado para a igreja para esse fim de ano e também para o começo do ano que vem. Então vão ser duas mensagens que eu apresento uma, o Fernando apresenta a outra, que nós vamos abençoar a igreja e viver a igreja dessa forma que, claro, a gente ainda lembra do tempo da pandemia, mas nós também celebramos a Deus dentro das nossas casas, no nosso dia a dia. Eu espero que todos tenham tido um ótimo tempo de comunhão com a família, que as festas de Natal tenham sido aproveitadas ao máximo e ainda, claro, embalados nesse tempo, embalados nesse sentimento de celebração do Natal, de celebração em família, de celebração de ciclos que se encerram ou se iniciam. Deus tem me mostrado e tem me tocado para compartilhar um versículo nesta manhã, que se encontra, na verdade, lá nos Salmos, né? Salmo 127, o versículo 3, que diz: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. A gente vem de tempos de celebração, a gente vem de tempos de festa, a gente tem, claro, cada realidade que se apresentou também durante o ano. Durante o ano todo, a gente começa a pensar lá de janeiro de 2024 até agora em dezembro, Deus operou no meio de nós de muitas maneiras, de muitas formas. E esse salmo, ele é um salmo de celebração, é um salmo que reconhece a obra de Deus no povo, na vida diária do povo. Reflete o retorno de Israel, quando eles estavam no exílio, voltando para suas casas. Então eles estavam com aquele ânimo, com aquela celebração dentro, assim, de estamos voltando para casa. Deus nos proporcionou este retorno. E por isso eles clamam, eles cantam, grandes coisas fez o Senhor por nós. E se a gente começa a pensar em grandes coisas fez o Senhor por nós, eu sei que cada um tem a sua própria história, eu sei que cada um tem as suas próprias vivências, e a gente olha para esse ano que se passou também com alegria, com desafios, com tristezas, né? Tivemos sim momentos muito tristes no meio da nossa comunidade durante este ano, mas nós reconhecemos Deus em todas elas. Nós reconhecemos Deus sendo o nosso animador quando a gente estava triste, a gente reconhece Deus como sendo o nosso cuidador quando precisamos de cuidado, e reconhecemos também Deus nas partes celebrativas, que tivemos também momentos de celebrar como família, celebrar individualmente. E por isso estamos alegres, né? Por isso estamos alegres, porque nós reconhecemos a importância, nós reconhecemos o impacto de Deus nas nossas vidas e olhando para trás, para que a gente possa planejar para frente. Então, são acontecimentos que são inerentes à existência humana, acontecimentos alegres, acontecimentos tristes, acontecimentos desafiadores. E a gente volta para a Bíblia olhando acontecimentos como personagens bíblicos enfrentaram as suas situações. Se eu penso num primeiro momento em acontecimentos que eu reconheço a obra de Deus na minha vida, em situações que às vezes não parecem tão favoráveis, eu me lembrei de Ana, como ela clamava por um filho, como para ela não ter filho era algo desesperador, era algo triste, era algo complicado, ela gerenciava internamente muitas frustrações pelo fato de não ter um filho. E não só esse, ela ainda tinha uma companheira que zombava dela, né, que pegava o que para ela era de pior e ainda jogava no alto, né, jogava para cima, ainda zombava dela por ela não conseguir conquistar aquilo que ela tanto desejava. Mas mesmo assim, mesmo nesses momentos em que ela não via um futuro, pelo menos momentâneo, né, momentâneo com relação a ser mãe, com relação a ter um filho, ela reconhecia em Deus como sendo quem proporcionaria a ela o conforto no momento da aflição, quanto um passo de esperança lá na frente também. Ela reconhecia e ela buscava alívio em Deus. Esse é um fator diferencial quando nós sabemos da existência de um Deus presente, de um Deus que caminha conosco. Ele proporciona alívio quando é isso que a gente precisa também, assim como ele proporcionava a Ana, assim como ela também buscava em Deus. Ela confiou que Deus tinha o controle da sua situação. Ela sabia que o que ela estava passando não estava simplesmente esquecido por Deus,
que Deus também fez parte da vida dela nesses momentos, mesmo quando as circunstâncias pareciam impossíveis, mesmo quando tudo que ela olhava ao seu redor não trazia o conforto que ela tanto precisava ou tanto buscava. Ela sabia, não, mas eu tenho um Deus que está passando isto comigo. A presença de Deus na vida de Ana fez a diferença quando ela olhava para a situação dela, em que ela não via solução, pelo menos aparente, para o que ela passava. Então, momentos tristes, momentos desafiadores, requerem o nosso posicionamento também. Que nós possamos aprender a olhar para trás e vermos, nossa, passamos tantos momentos desafiadores, mas Deus esteve conosco em todos eles, em todos os momentos. Mesmo quando a gente muitas vezes olha para o lado e não vê uma saída, não vê uma solução, ou enfrentando problemas que aparentemente são impossíveis, Deus está conosco. Deus levanta pessoas para estarem conosco. Deus apresenta situações para que esses momentos tristes, né, acabem sendo de uma forma abrandada. Né? Então, no próprio Salmo 126, ele comenta lá no versículo 5 que o povo enfrentava dores, ele enfrentava perdas. Né? Nem tudo era um mar de rosas para o povo que Deus escolheu abençoar. Existiam desafios, mas nos desafios Deus se fazia presente e em muitos deles Deus transformava as situações, ele transformava choro em riso, como em algumas músicas que a gente costuma cantar também. Então, momentos que a gente passa, momentos que você pode ter passado nesse teu 2024, reconheça Deus neles também, mesmo nesses momentos de desafios. Temos uma segunda situação, que são as situações de alegria, situações de festa, situações que a gente realmente conquistou, e eu tenho certeza que temos inúmeras histórias dentro da nossa igreja, dentro da nossa congregação, de pessoas que conquistaram algo em 2024. E Deus também estava com todas elas nesse momento. A alegria que o salmista expõe quando ele fala de grandes coisas fez o Senhor, ele põe Deus como o agente da ação, não as circunstâncias. As circunstâncias são as características que Deus apresentou para se mostrar presente. E outro personagem que se destaca dentro dessa vida rendida aos pés do Senhor é Abacuque. Abacuque, ele desafia Deus, ele conversa com Deus, ele está meio frustrado, né, no tempo dele, localizando um pouco, contextualizando a história de Abacuque. Ele estava lá num momento olhando para o povo dele, que ele acreditava ser o povo escolhido de Deus, só que esse povo estava se tornando refém de um outro povo. Um outro povo tinha conquistado a liberdade dos israelitas, só que esse povo era mau, esse povo era cruel. E ele começa uma conversa com Deus, assim, fala, cara, por que logo eles? Nós somos justos, estamos sofrendo na mão de um povo injusto. E Abacuque vai escrevendo todas as profecias, toda a carta dele, né, todos os registros dele, e ele começa a conversar com Deus, e Deus começa a se mostrar na vida dele, e ele começa a entender que mesmo este povo tão mau, tão ruim aos olhos dele, era um povo que Deus poderia usar para que uma lição fosse aprendida por Abacuque, e Abacuque aprende essa lição. Né? A gente pode até tratar desse tema um pouco mais profundo em outros momentos, mas no final da carta de Abacuque ele entende que o povo dele passou por alguma coisa, e mesmo que, e aí quando ele cita lá no capítulo 3, no versículo 17 e 18, né, ainda que a figueira não floresça, ainda que a minha situação não produza frutos, ainda que a minha situação não pareça favorável, assim, parece um paradoxo, ele se mostra alegre porque ele consegue reconhecer a ação de Deus na vida dele, na vida do povo, e ele fala, eu me alegrarei no Senhor, eu me alegrarei. E ele, mesmo vendo na parte favorável de um fim de um exílio, como a gente vê no Salmo que eu acabei de ler, em que essa opressão toda acabou, eu me alegrarei no Senhor. Então nós temos situações do povo sendo livre, levado ao cativeiro, se tornando escravo e depois se tornando livre outra vez, em duas situações, tanto a de ir para o cativeiro, ser preso, desespero, notícias ruins, louvavam ao Senhor em alguns momentos, e depois,
quando a libertação veio também, quando a alegria voltou a fazer parte do dia a dia do povo, também veio o rendimento, veio a situação favorável, como louvor, como agradecimento, como memória de que também temos tempos bons. Temos tempos ruins e temos tempos bons, em ambos os tempos. Deus esteve presente. Paulo nos ensina muito sobre isso também, entre fartura e falta, ele se fortalecia em Deus. As circunstâncias não definiam, assim como nós, as circunstâncias não podem definir o nosso dia a dia, a nossa vida, por mais que às vezes o faça. Por mais que às vezes a tristeza nos pegue e a gente fique sem vontade de fazer as coisas, Deus se mostra de uma forma de dizer, cara, não se apegue a isso. Vamos tentar olhar de outro prisma, vamos entrar com outras pessoas, vamos aprender de outra maneira, vamos tentar superar, muitas vezes, né? Superar, ou às vezes também não tem o que superar. Precisamos de consolo, e Deus também consola nesse momento. Então, que nessa manhã a gente possa, assim, com toda a liberdade, olhar para 2024 e se localizar entre essas histórias, entre histórias de talvez choro e lamento, de desafio e dificuldade, em momentos de alegria, de conquista, de alcançar sonhos. Fomos e somos muito voláteis nessa parte. Ambas as situações fazem parte do nosso dia a dia, mas em ambas Deus está presente. Em ambas Deus está conosco. E o nosso desafio com isso, né? Como eu faço isso na prática, é testemunhar. Testemunhar o que Deus fez na sua vida. Conte para outras pessoas o que você passou em 2024. O Salmo 40, versículo 3, fala: muitos verão essas coisas pelas quais nós passamos. Temerão e confiarão no Senhor. Muitas pessoas olham a nossa vida, olham a forma como nós enfrentamos momentos ruins, momentos negativos, momentos dolorosos, ou enfrentamos momentos de conquista, momentos de alegria, mas se eu refletir a Deus em todos esses momentos, pessoas conhecerão a verdade do Senhor neste momento. Então, testemunho. Faça do seu final de ano um testemunho de o que Deus proporcionou você viver, para que outras pessoas venham a conhecer o Senhor através do que Ele fez na sua vida. E reconheça, grandes coisas fez o Senhor, grandes coisas, e por isso estamos alegres. Que possamos encerrar e viver esse finalzinho de 2024, vivendo isso, vivendo esta verdade, falando para outras pessoas, transformando em alegria a realidade de outras pessoas, para que elas também possam conhecer esse Deus que transforma, esse Deus que muda, assim como Ele mudou a sua realidade, a minha realidade, a nossa, Ele muda e transforma a realidade de todas as pessoas que convivem conosco. Então essa é a mensagem que eu deixo, que eu declaro neste final de ano. Testemunha, conte o que você passou, seja choro, seja riso, mas reconheça a Deus nelas, em todas essas situações, para que outras pessoas vejam esse Deus maravilhoso que nos auxilia, que nos orienta, que nos doutrina, que nos abençoa. Esta é a mensagem que eu deixo para este final de ano. Que esse finalzinho de dezembro ainda tem tempo de fazer muita coisa, mas que você possa reconhecer a Deus nos teus caminhos, para que você possa dizer grandes coisas Deus fez por mim e através de mim. Que tenhamos todos um excelente domingo, um excelente fim de ano, e a próxima mensagem segue também online com o Fernando, e domingo que vem, nesse mesmo horário, teremos de novo a gravação aqui pelo canal do YouTube da igreja. Então fiquemos todos com a paz de Jesus Cristo.